Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Parabéns a você, Gustavo, a Rui, a toda a equipe por esse evento extraordinário, pela recepção, pelo calor, pela paixão da inteligência, e que eu vejo que germinou aquela conversa em torno dessa questão da METIS. E eu já estou lendo a quinta vez teu livro, que tem como 400 páginas, li na qualificação, na defesa, que participou também Olímpio. Depois, quando fiz a apresentação do texto sobre a METIS, li novamente, eu fiz uma pequena apresentação. E é uma quarta vez quando sai o livro, um belo livro. E agora com minha namorada estamos lendo, já estamos quase no final, pela quinta vez. Mas ver que germina a filosofia aqui, o pensamento, nesses momentos tão críticos que a gente está vivendo, que está passando. É uma alegria imensa. E ver que o grupo aqui de Fortaleza é uma fortaleza do pensamento. Vocês estão há muito tempo batalhando, todos vocês. E é uma honra estar partilhando com teóricos. Até a gente fica meio acanhado. Teóricos da relevância de Scarlett, de Hernani, de Rogério, de Roberto, José Rui, Gustavo. E estar aqui com um amigo Olímpio, que fizemos o primeiro assim, falou Nietzsche, é uma honra extraordinária. E eu vou tentar falar de um tema que eu mudei um pouco o título. Vou tentar me localizar nos 40 minutos, em 40 minutos. Se eu ultrapassar de 40, me dá um toque. Eu denominei o texto parecido a trama ficcional para além da mentira sagrada. Esse é o título. E eu vou começar falando dos animais inteligentes, suas fábulas e peias. E seguindo o ritmo de sua proposta filosófica de interpretar o mundo de forma aforística e com uma linguagem magística totalmente diversa da tradição filosófica ocidental, Nietzsche apresenta num texto de juventude de 1873, publicado póstumamente, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, uma bela e instigante fábula sobre a possível origem do conhecimento e de toda a interpretação da realidade realizada pelos animais inteligentes, os homens. Ele escolhe fazer isso por meio de um relato, uma narração, para aludir à possível origem do conhecimento. Essa escolha é deliberada a partir do perspectivismo, de uma postura que se assume desde o início como ficcional, como tentativa de olhar para um mundo em fluxo e construir uma narrativa, tentativa de testemunhar uma visão peculiar, humana, singular desse turbilhão caótico de forças que nos envolve, que somos nós mesmos. Daí ele começa o relato de Verdade e Mentira, sustentando que alguém poderia inventar uma fábula semelhante sobre o intelecto humano dentro da natureza. O filósofo reivindica desde o início de suas reflexões que todo pensamento que criamos é apenas nossa visão, nossa perspectiva, nosso olhar humano, demasiadamente humano. Nesse relato do jovem Nietzsche, fica claro também o caráter animal de toda a produção de conhecimento. Ele coloca neste importante opúsculo o antropomorfismo e, por conseguinte, o vínculo de todo conhecer com as condições vitais desse animal singular. Pela sua capacidade de criar fantasias, esse animal é um animal fantástico. O relato em questão é uma deliciosa narrativa com alições, como fez Gustavo, a diversos animais. Gustavo apontou vários animais na narrativa Nietzsche, mas particularmente Verdade e Mentira, Nietzsche fala da mosca, da abelha, da aranha, do tigre, da serpente, do gusano e outros.
privilegia-se o trabalho da aranha e da abelha na sua forma de construir um mundo próprio, de tecer suas formas de operar na realidade. E, nesse bestiário, o homem é apenas um bicho entre os outros, que trata de lidar da forma mais eficiente no mundo. Carente de garras, dentes afiados, pele grossa, etc., ele irá construir uma teia singular, uma trama para sobreviver. Os conceitos, o conhecimento são meios vitais, instrumentos orgânicos para se interpretar, e se proteger perante o mundo. Daí que o saber humano carece de qualquer conotação transcendente, objetiva ou absoluta nessa perspectiva. E há uma imagem que vai ser marcante no filósofo alemão, que eu vou trazer mais de uma vez, que é a teia de aranha. Assim como a aranha, construímos uma teia de conceitos, uma teia firme, sólida, permanente, que responda às nossas necessidades vitais. Curiosamente, esse construto vital tem uma força, uma persistência que nos faz cativos desses fios conceituais que criamos. Não vemos que estamos na nossa teia. A nossa teia é nossa forma de ver o mundo. Acreditamos que para além desses fios não há realidade, fluxo, nada. A nossa teia é o nosso mundo e se constitui no único mundo, no mundo verdadeiro. Enxergar nos fios dessa madeixa antropomórfica seria lidar com o vácuo, com o abismo sem rede. Seria poder tentar olhar para além da rede. Nietzsche mostra, desde Verdade e Mentira, que os homens podem adotar duas atitudes perante a sua teia de conceitos. Alguns seres humanos suspeitam que modelam imagens, metáforas, formas de olhar, miragens, ilusões oriundas da nossa teia e que somos criadores de ficções. Esses homens aceitam que sua visão do mundo é uma mentira artista, uma ilusão para transitar no devir. Trata-se, essa mentira artista, de uma atitude vital leve, que reconhece que viver é ficcionar. Daí, conviver com as ficções dos que enxergam de forma diferente. Há outros animais humanos, pelo contrário, acreditam piamente na trama das suas noções, as quais atribuem objetividade, verdade e até, e o termo, não sei se existe, incontestabilidade, forjando o que podemos denominar como uma mentira sagrada, incontestável, fundamental, fundamentada, e eu diria até fundamentalista, fundacionista. Esses homens que no decurso do pensar ocidental postularam morais, religiões, metafísicas, sustentam uma perspectiva imexível. Não querem deixar que os outros cultivem ou desenvolvam outras ficções, outras perspectivas. A leitura nietzschiana, moralistas, religiosos, metafísicos e outros fanáticos e apaixonados pela verdade, pela sua verdade, tentaram impor a sangue e fogo sua crença. Os que cultuam as mentiras sagradas não aceitam que tem mentiras, ficções apenas, e de forma mais corrosiva eles questionam, criticam e até perseguem aos outros que sustentam outras mentiras. No relato nietzschiano, veremos que há duas atitudes ficcionais: os que valorizam a mentira artista, que convivem com as diferenças e até valorizam interpretações outras. Já os que acreditam na mentira sagrada, muitas vezes são intolerantes com perspectivas diferentes das suas. E aqui eu concordo, vou me guiar um pouco com um texto que está na coletânea da professora Scarlett Martin, Nietzsche hoje, Eric Blondel, no texto traduzido da coletânea Nietzsche hoje, as aspas de Nietzsche, Filologia e Genealogia, onde ele sustenta que há duas posturas, mentira sagrada e mentira artista, traduzido, acho que por Milton Nascimento. Eis um problema vital. Há bichos humanos que tentam subjugar os outros com suas crenças e ficções. Animais quiméricos que desejam instaurar violentamente suas mentiras.
Neste texto, queremos mostrar como Nietzsche aborda o aspecto mais saudável, não mais verdadeiro, daqueles que valorizam a mentira artista. Por outro lado, ele denuncia a característica mórbida, doentia, daqueles que se auto-erigem, sejam religiosos, metafísicos, moralistas, políticos, etc., detentores e defensores das verdadeiras doutrinas, da verdadeira fé. Tentaremos mostrar como a tolerância e convivência com pensares outros é sadio. Pensares absolutizantes e intolerantes são uma doença, longamente padecida no pensar ocidental e que nos nossos dias adoece a humanidade por outros vieses. Próximo tema, o item, Barão de Munchausen, a antropomorfização e teologização do discurso. Vai ter, vou apresentar várias referências a textos de Nietzsche, que eu vou só citar o livro, depois, se não debate, se não interessa, posso até passar o capítulo, o aforismo, e também quando aludir a algum fragmento póstumo, vou falar só do ano e depois completo a referência se aparecer no nosso debate algum interesse. Além do texto de juventude ao qual aludimos acima, em outras etapas de sua obra, Nietzsche pretende desvendar os pressupostos morais, religiosos e metafísicos que operam na linguagem. A linguagem, nas suas principais noções, objeto, coisa, causa-efeito, possuiria uma preconcepção metafísica que deturparia a compreensão do devir, incluindo a ação humana. Nietzsche vai denunciar o aspecto mistificador das palavras, usando termos como fetichismo, atavismo, mitologia. Isso está em Crepúsculo dos Ídolos. O mundo, entendido como um conjunto de substâncias ligadas por relações de causa e efeito, se converte em uma pluralidade de agentes. A todo acontecimento se lhe imputou um agente, um sujeito. As noções de substância e causalidade, explicativas do denominado mundo externo, serão modeladas seguindo a imagem do sujeito que age conforme a sua vontade. A antropomorfização do discurso terá como corolário o que eu denomino teologização do discurso, pois a imagem do homem será introduzida em todas as coisas, uma espécie de mini-divindade que atua segundo a sua própria finalidade, como um espírito autônomo e soberano, causa de si. Nietzsche diz: o erro do espírito como causa, confundido com a realidade e convertido em medida da realidade, é denominado Deus, Crepúsculo dos Ídolos. A linguagem torna-se a atividade na qual se materializa a vaidade do homem, que se julga medida e causa universal. E aqui aparece uma bela imagem do Barão de Munchausen, Esse sujeito que acredita ser produtor das ações, que se considera livre e responsável por todos os atos, é como o Barão de Munchausen, É uma arrogância e autoengano do Barão, assim como dos crentes numa verdade absoluta, que não enxerga a teia de noções que ele mesmo construiu, quando tenta arrancar-se do pântano do nada em direção à existência. Ou seja, estamos presos à nossa própria imagem que previamente espalhamos pelo mundo. Só encontramos nos acontecimentos o que já tínhamos depositado neles. E vamos ver que Nietzsche, além desse texto de juventude em diversos momentos, vai retomar a metáfora da teia de aranha para mostrar o antropomorfismo da linguagem, pois todos os conceitos que usamos para interpretar, capturar os entes são somente os que ficam na nossa rede. E Nietzsche diz: não procedemos de maneira muito diferente da aranha, quando tece a teia para caçar e sugar as presas. Nós, conhecedores, pretendemos exatamente o mesmo a deitarmos a mão a sóis e átomos, como que fixando e determinando. Fazemos assim um rodeio que nos reconduz a nós mesmos, às nossas necessidades. Esse é um fragmento póstumo do outono de 1881. Ou seja,
A teia de aranha, esse instrumental linguístico conceitual, embora seja um meio vital que facilita o controle e a manipulação docentes, entre aspas, também é o nosso limite. E aqui há uma outra observação de Nietzsche. O tecido dos conceitos serve aos fins práticos, mas age ao mesmo tempo como fronteira, fora do qual já não enxergamos nada. Nosso instrumental de dominação da realidade se transforma paradoxalmente numa prisão intransponível. E ele fala em Aurora: não há escapatória, não há trilhas ou atalhos para o mundo real. Estamos em nossa teia, nós aranhas, e o que quer que nela apanhemos, não podemos apanhar senão justamente o que se deixa apanhar em nossa teia. E Nietzsche frisa nossa. O sujeito é o fio condutor dessa rede que no seu desenvolvimento concêntrico espalha por todas partes a imagem humana. Todos os conceitos do denominado mundo externo, substância, átomos, etc., são ficções subjetivas. Nietzsche diz: operamos somente com coisas que não existem, com linhas, superfícies, átomos, tempos divisíveis. Como pode ser possível explicação se primeiro tornamos tudo imagem, frisa imagem, nossa imagem, Gaia ciência? E a ciência, então, com suas supostas noções objetivas, objeto, matéria, átomo, etc., não é mais do que a antropomorfização mais fiel possível das coisas. Aprendemos a descrever-nos sempre com mais rigor quando descrevemos as coisas e a sua sucessão. Isso está em Gaia Ciência. Ou seja, todo enunciado gramatical possuiria necessariamente uma visão transcendente implícita. Essa hipótese é apresentada em Crepúsculo dos Ídolos. Ele diz: temo que não vamos desembaraçar-nos de Deus porque continuamos a acreditar na gramática. Ou seja, a gramática estaria basicamente ligada à teologia. Toda a linguagem na tradição ocidental remeteria a um sujeito que por sua vez remetiria a um sujeito absoluto. Há um processo conceitual pelo qual ou esse sujeito gramatical é humanizado e posteriormente divinizado, considerado medida, fundamento, causa sui de toda a realidade. Esta compreensão antropomórfica não reconhece, não aceita que os atos provenham de forças, vínculos mecânicos ou simplesmente aconteçam por acaso. Não. Sempre haverá um autor que responde pela ocorrência das ações. Nietzsche diz: sobre a sedução da linguagem e dos erros fundamentais da razão que nela se petrificam, a qual entende ou mal entende que todo ator é determinado por um atuante, um sujeito. Inclusive Nietzsche chega a assinalar que nos atos do denominado mundo inanimado, nessa ótica não haveria um mundo inanimado, há sujeitos interagindo. Isso fica claro no famoso capítulo 13 da primeira dissertação da genealogia da moral, onde tem esse exemplo paradigmático do corisco e do clarão, onde o povo, ele chega a falar do povo, que acredita que o corisco é causa e o clarão é efeito. O povo distingue o corisco do clarão, tomando este como ação, operação do sujeito nome corisco. Resumo dessa parte: o sujeito da gramática, convertido em um ser humanizado e substancial, leva a antropomorfizar qualquer conceituação do mundo. E aí, agora, nesse outro momento, eu vou tentar operar o método genealógico de Nietzsche, de alguma forma, para ver que forças podem levar a esse construto, a essa teia de aranha na qual estamos cativos. Genealogia da trama conceitual, impulsos vitais e conceitos. É importante indagar as razões que geraram as categorias objetivas, aprofundar a formação de conceitos como identidade, substância ou coisa. Tais noções nascem, como você já apontou muito bem no seu relato, da necessidade de sobrevivência. Leva a ignorar as diferenças nos acontecimentos, subsumindo seres semelhantes num conceito comum. Cria-se
assim a igualdade e a permanência, embora as noções nada digam do devido. Conhecimento é a falsificação do heterogêneo e do inumerável, convertendo-o em idêntico, análogo e inumerável. O fragmento póstumo de 1885. A ficção do conhecimento servirá para nos orientarmos no mundo, para lidar com muitas circunstâncias da vida. Mas não deve ir só a confronto de forças. Nós criamos igualdades, coisas, para dominar uma quantidade colossal de fatos. Então, o homem não pode lidar com o desconhecido, né? Necessita prever e calcular o que vai acontecer. Se ele não tiver uma explicação prévia, uma interpretação dos acontecimentos, uma ficção qualquer, será paralisado pelo medo. É interessante ver, né, esse sentimento que ele vai desdobrar, né, que é a questão do medo, né, desse bicho. Né. Nietzsche otorga grande importância a esse sentimento perante o desconhecido, considerando a origem de todo conhecimento. Como precisamos habitar num mundo previsível, almejamos encontrar algo corriqueiro até nos eventos, nos denominados eventos inesperados. Em toda situação, pretendemos encontrar algo regular ou idêntico, rejeitando e temendo o que parece pouco usual e incerto. E diz assim: nossa necessidade de conhecer não é justamente essa necessidade do conhecido, a vontade de meio a tudo que é estranho, inabitual, duvidoso, descobrir algo que não mais nos inquiete? Não seria o instinto do medo que nos faz conhecer? E o júbilo dos que conhecem não seria precisamente o júbilo do sentimento de segurança reconquistado? Né? Isso tem Gaia Ciência. Nietzsche afirma que o medo gera todas as categorias lógicas com que interpretamos o divino. E aí assinala que é um instinto específico que determina essa compreensão causal. É o instinto causal. Então, o instinto nos leva a procurar uma explicação qualquer, uma causa qualquer perante acontecimentos novos. E esse homem experimenta um sentimento de poder quando logra subsumir circunstâncias estranhas nas categorias já conhecidas. Tranquiliza-se, pois consegue o domínio daquilo que aparentava fugir da sua esfera de compreensão. E diz assim: o impulso causal está assim condicionado pelo sentimento de medo. Se houver alguma possibilidade ou porquê, não deve tanto entregar a causa em virtude dela mesma, mas entregar sim um tipo de causa, uma causa que quiete, que nos liberte e nos torne mais leves. Isso é em Crepúsculo dos Ídolos. Vemos que há uma série de impulsos ilógicos, medo, instinto causal, sentimento de poder, que determina esse processo de subsunção com que explicamos os fatos novos. E as categorias de igualdade e substância nascem certamente do ilógico, cujo domínio deve ter sido enorme no princípio, Gaia Ciência. E aí Nietzsche cogita que em épocas longínquas o homem enfrentava perigos extremos, né? De situações de animais inimigos e situações de alimentação. Ele precisava detectar com urgência os alimentos adequados e distinguir quais serão os animais perigosos. Para tais objetivos, era imprescindível estabelecer logo a categoria de igualdade, ignorando a diferença nos acontecimentos. E diz: quem, por exemplo, não soubesse distinguir com bastante frequência o igual no tocante à alimentação os animais que lhe eram hostis, isto é, quem subsumisse muito lentamente, fosse demasiado cauteloso na subsunção, tinha menos probabilidade de sobrevivência do que aquele que logo descobrisse igualdade em tudo o que era semelhante. Mas a tendência predominante é tratar o que é semelhante como igual, uma tendência ilógica, pois nada é realmente igual, foi o que criou o funcionamento paralógica em Gaia Ciência. As categorias que nos permitem dominar os fatos, então, respondem apenas a impulsos ilógicos. Longe de serem universais, próprios das coisas em si mesmas, representam ferramentas úteis para a sobrevivência. Criamos seres substanciais para prever circunstâncias desagradáveis.
Afirmamos identidade para garantir alimento e defesa. Por exemplo, se perante diversos animais, né, geramos a noção de animal perigoso ou animal inimigo, né, pensemos em uma circunstância que teria panteras e cachorros pretos. Né? Era necessário detectar essa pantera como um animal perigoso. Mas no devir não há animais idênticos. O conceito de animal perigoso, nessa circunstância, nos serve para antever prováveis efeitos negativos que diversos agentes poderiam provocar. Ou seja, a ficção da coisa é um instrumento útil para se transitar calmamente no mundo e para garantir a sobrevivência. Após estas reflexões sobre a linguagem, a própria noção de causa espiritual que gera o conceito de causalidade entre coisas mostram que são questionáveis. Tampouco há um eu, sujeito ou qualquer entidade subjetiva livre e responsável da produção de ações. Trata-se de simples fábulas. Nietzsche diz assim. E o que dizer do eu? Ele se tornou uma fábula, uma ficção, um jogo de palavras. Ele parou absolutamente de pensar, de sentir e de querer. O que se segue daí não há, de modo algum, nenhuma causa espiritual. Toda pretensa evidência empírica inventada para isso foi para o inferno. Né? Isso decai a ciência. Então, Nietzsche afirma que não existem nem causas nem efeitos, pois não há entes operantes na natureza. A noção de causa-efeito se apoia na de agente, o autor, baseada por sua vez na de substrato ou substância externa. Mas a substância externa está gerada pela crença num substrato subjetivo, um sujeito que atua, uma causa espiritual. Trata-se de um circuito ficcional. Causa, efeito, substância e sujeito. E Nietzsche vai mostrar que essa não sateia porque não há entes operantes nesse fluxo do devir. Agora entro numa fase mais decisiva, que é a causalidade da vontade e potência e da linguagem. Vou começar com a leitura de um fragmento póstumo que diz: se abandonarmos os conceitos de sujeito e de objeto, abandonaremos também a ideia de substância e, por conseguinte, também as suas diferentes modificações, como, por exemplo, a matéria, o espírito e outros seres hipotéticos, a eternidade e inalterabilidade da substância, etc. Ficamos livres da materialidade. Ficamos livres da materialidade. O fragmento póstumo citado de 1887 pode ser considerado como uma adequada síntese de indagação que estamos realizando nesse trabalho, no qual discutimos questões da trama dos conceitos e seu uso principalmente por aqueles que os consideram verdadeiros, objetivos, incondicionados. Vimos que as noções que aludem à conduta humana provêm de uma compreensão moral, religiosa e metafísica do mundo. A linguagem opera desde suas enunciações básicas um matiz antropomórfico que é transferido a todos seus conceitos. E a crítica da linguagem vai permitir desvendar esse universo ficcional e mostrar a vacuidade, aprofundar os procedimentos da linguagem e ver um mundo fantástico povoado de fábulas e fogos fátuos, né? E ver nossa teia de aranha, de alguma forma. Ora, Nietzsche, nesse aforismo, conclui: ficamos livres da materialidade. E essa conclusão é formulada enigmaticamente. Qual seria o significado opressor da materialidade? Nesse caso, a noção de materialidade sintetiza todas as noções com as quais aludimos ao denominado mundo externo. Se não há sujeito, não há espírito, tampouco há substâncias, e por conseguinte toda e qualquer consistência fica eliminada. Essa materialidade também é eliminada ao mesmo tempo que a interioridade. E a conclusão radical é que não há entes operantes, não há vontade, fim, lei, nem regularidades no devir. Agora,
a pergunta é, por que essas considerações, essas conclusões são uma libertação? Nietzsche diz, ficamos livres da materialidade. A conduta humana foi direcionada pelas concepções morais, religiosas e metafísicas. Na sua estratégia normativa era preciso que o homem fosse considerado um ser, um sujeito livre e responsável, possuidor de uma vontade autônoma capaz de causar fatos. Nesse tripé conceitual, sujeito, substância, causalidade, encontramos o motivo de toda atribuição de responsabilidade. Só um sujeito livre e responsável pode agir sobre o mundo, sobre as substâncias e sobre os semelhantes. E aqui chegamos à noção de culpa. É muito importante, muito relevante, né? Com Scarlett hoje conversamos um pouquinho sobre isso. E eu vou aludir um aforismo importante. Toda imputação moral nasce dessa dinâmica dos atos. Ora, se contestamos a materialidade, culpa mostra-se também como uma fantasia. E Nietzsche diz, culpa, embora os mais perspicazes juízes das bruxas, e até as bruxas mesmas, estivessem convencidos da culpa da bruxaria, essa culpa não existia. O mesmo acontece com toda a culpa. Gaia Ciência 250. Culpabilidade, imputabilidade, vontade livre, agente responsável, entre outros, são interpretações normativas que possuem tanta validade quanto a atribuição de feitiçaria a atos que julgamos desconhecidos. Seguem-se diversas consequências práticas que libertam o homem das pressões normativas. Ao contestarmos esse tecido de noções, já não podemos afirmar que há culpados punidos, restabelecendo-se o que Nietzsche denomina como inocência do devido. A interpretação normativa ocidental, a mentira sagrada, era apenas um instrumento de opressão. Os homens eram considerados livres no intuito de pagar alguma insuficiência supostamente instalada no devido. Essa visão pode ser considerada um erro, pois não há nada mais a pagar. Todos os atos são inocentes, frutos da necessidade do acaso. E Nietzsche diz, sim, talvez não haja mais do que um único reino, talvez não haja vontade nem causas finais. Talvez sejamos nós que a inventamos. As mãos de ferro da necessidade que agitam os dados do acaso seguem indefinidamente seu jogo. Isso está em Aurora. No final desta abordagem questionadora do tecido dos conceitos, uma outra ótica pode aparecer. As explicações normativas podem dar lugar a uma visão que opta deliberadamente por uma compreensão ficcional do devido. Ao retomarmos a reflexão sobre os mundos externo e interno, outras perspectivas podem servir. O universo já não pode ser mais considerado um gigantesco movimento de sujeitos, coisas, causas e efeitos, mas como jogo dionisíaco da vontade de potência. O devir é gerido apenas pela vontade de potência. É um mar de forças em constante contradição, em confronto, perfilando todas as configurações do mundo, seja o macaco, a pedra, o vegetal, o homem. Tudo está submetido às configurações de forças que lutam permanentemente para impor o seu interesse e desenham esse caleidoscópio do fluxo do devir. E aqui há um conhecido fragmento póstumo, que é muito falado, mas acho importante antes de passar às considerações finais, que fala desse universo em devir, que diz: e sabeis sequer o que é para mim o mundo? Devo mostrá-lo no meu espelho? Este mundo, uma monstruosidade de força, sem início, sem fim, uma firme, brônzea grandeza de força, que não se torna maior nem menor, que não se consome, mas apenas se transmuta, mas antes como força por toda parte, como jogos de forças e ondas de força, ao mesmo tempo um e múltiplo. Esse mundo é vontade de potência e nada mais.
e vós também sois vontade, potência e nada mais. Considerações finais: a mentira artista, a tolerância e a inocência do devir. O mundo, como jogo de forças, como foi dito, não é mais que impulsos em confrontos. Podemos reconhecer algo assim como uma causalidade, num sentido sui generis, como a causalidade da vontade e potência, que não é de relações entre entidades internas ou externas, mas luta de forças, nesse constante movimento vital. Cada instante revela uma determinada configuração dinâmica. Há um grupo que domina e outro que é dominado. E é importante frisar que o grupo dominante não é causa do grupo de forças dominados, né? Já que os impulsos, mesmo os dominados, continuam atuando e exercendo o seu poder. Isto é, não são efeitos das vontades dominantes. Ou seja, todo acontecimento é produto de uma constelação de forças em que todas agem, todas as forças agem. Umas mandam e outras obedecem. Se nós pensamos no esquema causal tradicional, ao contrário, um ato A é causa de um ato B, né? O ato A é agente, o autor, do B, que é mero efeito, o paciente, passivo na ação. Nessa perspectiva nietzschiana, todas as forças interagem e a luta se mantém. Isso é uma libertação. Cada instante do devir não é apenas produto das forças vencedoras. É importante falar isso. Cada instante do devir não é produto das forças vencedoras, mas da totalidade beligerante. Podemos questionar então esse recorte conceitual, né? Como falamos, de divisão de causas e efeitos, agentes e pacientes. Todas as forças operam. Algumas têm mais potência, outras perdem. As forças vencidas, num outro instante, serão vencedoras. Tudo se transforma nesse incessante jogo vital. E aqui é um fragmento posto em 1873 muito bonito. Se tomarmos aquilo que atua no tempo, ele será diferente em cada momento ínfimo de tempo. O que quer dizer? O tempo é a prova da absoluta não permanência da força. E, já quase chegando ao final da análise, a moral, a religião e a metafísica pretendem imputar ações a um sujeito, sempre desejam denunciar o responsável por um acontecimento. Pretendem descobrir esse sujeito livre e responsável que teria causado voluntariamente a ação. A compreensão nietzschiana do devir é outra possibilidade. No final desta análise, podemos indagar os atos ditos externos e os humanos. Sobre os últimos, humanos, podemos perguntar: quem age quando dizemos que o homem age? A resposta da moral, da religião e da metafísica, né, foi caracterizada. É um sujeito livre, né, com uma vontade e causa de si. A crítica dos conceitos da tradição mostra-nos outras possibilidades. O homem que atua não é um espírito, uma vontade, um sujeito, mas um corpo impulsionado por uma multidão de forças orgânicas. Essa ação pode ser interpretada então a partir de um outro prisma: a criação segundo a vontade de potência. A moral sempre interpreta o mundo com objetivos punitivos. Quando questionamos as principais noções, abandonamos a fala do espírito, dos sujeitos, das substâncias, das causas e efeitos, e ficamos atentos a quê? A fala do corpo e da terra. É como se nós, aranhas, num supremo instante, com nossa teia, enxergássemos a trama de nossa forma de compreendermos o mundo. É como se num súbito e extremado esforço pudéssemos ver essa teia de nossas vidas, traçada milímetro por milímetro,
com perfeitas regras de poliuretano, em gabinetes elegantes, com ar refrigerado, com ternos bem moralistas, ainda religiosos e crentes em convicções imutáveis. Já não somente comandados por religiosos, ascetas, metafísicos, padres ou iluminados, cultores de outros mundos. Já nesta pós-modernidade, os propagandistas da fé verdadeira, os cultores do Deus mercado também impõem doutrina ontológica através de outros acólitos, de outros fiéis. Empregam decretos, cárceres, arames, pólvora quando necessário. Nesta era tão crítica como a que Nietzsche viveu e descreveu, que denominou pessimista e niilista, lidamos ainda com teias pesadas, dolorosas, impostas. A mentira sagrada retoma outras formas e proíbe, cancela, regula aqueles que ousam pensar através da mentira artista. Pretende-se restaurar outra vez a sacra visão, a única visão válida para todos em todo tempo e lugar. Voltamos à fábula de Nietzsche, de verdade e mentira. Esses animais fantásticos persistem a habitar e impor crenças milenares. Contudo, sempre é possível, naquele instante súbito e supremo, ver fios soltos em nossa teia. Fios soltos, resquícios, dobras, saídas das teias. Estupor e abismo de enxergar qualquer trama na qual estejamos. Olhar de artista sobre voo de águia, sobre os animais presos e cativos. Nesse instante, perante aqueles que acreditam que nos aprisionam, surge o riso louco de Zaratustra. Nunca existiu decreto, cárcere, imposição que cancele de forma definitiva os olhares outros. Hermeneuta dos abismos e infernos contemporâneos, a resposta à resistência é enxergar a trama, transitar nela e habitá-la se for preciso. Contudo, ao habitar a teia e ver meandros e filigranas, continuam se criando, tecendo relatos outros. Em momento que as teias apertam, é importante não desistir, é importante narrar, testemunhar, olhar artista que não se curva a nenhuma visão sagrada.